Desmembramento de imóveis. Provavelmente na faculdade você nunca ouviu falar disso, até porque não é tratado sobre essas questões de regularização e procedimentos cartorários. O que é o desmembramento do imóvel? Como o próprio nome já diz, é a possibilidade de divisão de um respectivo imóvel. Eu tenho um imóvel aqui X e ele tem aqui 50 hectares, eu vou dividir ele em duas de 25, por exemplo. Só que para eu dividir ele em duas de 25, eu preciso tomar algumas medidas. E essas medidas podem ser administrativas, tal qual como medidas legais. Sabe como isso é muito comum dentro de inventário quando você tem grandes extensões? O legal de ter grandes extensões de terra nua é porque no próprio formal de partilha o juiz já vai determinar a ordem de desmembramento. Eu tenho aqui um exemplo, 50 hectares e 5 herdeiros. No formal de partilha, o juiz já vai determinar que cada herdeiro fica com 10 hectares e na hora de registrar, já vai ser tudo registrado direitinho. Ao herdeiro fulano e tal pertence 10 hectares, ao herdeiro ciclano e tal 10 hectares. Tudo desmembrado. Mas existem situações que não, que temos terra, que não é possível divisão. Vou dar um exemplo. Imagina que nos autos de inventário, na verdade, o falecido deixou uma grande casa, uma grande fazenda para os herdeiros. Entenda que uma fazenda ele é um bem o quê? Um bem indivisível. Então, até então, esse bem era indivisível, foi assim registrado, terminou o formal de partilha. Uma coisa muito importante para dizer de desmembramento, que a gente fala isso quando já se tem propriedade do imóvel, o imóvel está lá registrado no cartório de registro de imóveis. Desmembramentos são alterações na base da matrícula, ou seja, o imóvel está registrado e a gente vai alterar essa matrícula. E, de fato, essa fazenda foi registrada em nome dos herdeiros. Fazenda, até então, a casa de fazenda, indivisível. De repente, eles decidem dividir, derrubar, fazer uma construção, exemplo, colocar um ponto comercial, enfim, derrubar a fazenda. Entenda comigo, no momento que é derrubada essa fazenda, aquele patrimônio que tornava esse bem indivisível, veja que agora é divisível, temos tão somente terra nua, a casa foi derrubada, o que tem só um grande terreno. Ou seja, o imóvel passou a ser divisível. Logo, os herdeiros podem fazer o quê? Efetuar desmembramentos. É muito comum também quando de fato existe essa propriedade. Imagine esse mesmo cenário. Os herdeiros são donos de uma grande propriedade de terra. Imagina o falecido deixou 50 hectares, foi dividido entre os 5 herdeiros, 10 para cada um, ok? Cada um seguiu sua vida. Só que um desses herdeiros disse o seguinte: eu acho que 10 hectares é muito grande para mim. Eu quero desmembrar aqui, fico com 5, desmembro esses 5 que eu vou vender. Olha só, vou vender. Os outros 4, tranquilo, cada um de sua parte. Falando desse herdeiro, vou vender. O que ele foi? Foi lá vender os 5 hectares de terra. Agora ele precisa o quê? Regularizar, né? Lembrando que todos os 10 hectares eram o nome dele, mas ele quer ficar só com 5. Os outros 5 vai passar a ser de Pedro da Silva. Então o que ele faz? Ele efetua o desmembramento nessa respectiva matrícula, de maneira que ele fique com 5 hectares e Pedro da Silva, comprador, fica com outros 5 hectares. A gente pode fazer esse desmembramento de duas formas. A primeira delas, a mais comum, é no próprio cartório de registro de imóveis. É um procedimento administrativo. Você vai até o cartório, eles vão explicar toda a documentação necessária, memorial descritivo, planta do imóvel, como vai ficar posteriormente ao respectivo desmembramento, pagar os emolumentos e fazer lá. Se por um acaso existir algum conflito no ato de desmembramento, diz que você não tem muito comum conflito com os herdeiros, com os confrontantes. Você imagina, eu vou desmembrar dessa área até essa área, só que o confrontante está dizendo que a área que eu quero desmembrar está em posse dele, está em propriedade dele, pertence ao terreno dele. Causou um conflito, entenda que o oficial registrador já não pode mais intervir nesse feito. Temos um conflito de interesse. Então, posso efetuar o desmembramento lá no judiciário, uma ação de desmembramento de imóvel. Haja vista que um dos vizinhos estava contrário ao respectivo desmembramento, alegando, em síntese, que eu estava desmembrando algo que não pertencia a ele. Então, os dois cenários para fazer uma ação de desmembramento, tanto no cartório de registro de imóveis, quanto perante o judiciário. Isso eu trato muito bem dentro do meu curso sobre regularização e venda de imóveis de inventário. Se você deseja conhecer, basta clicar no link aqui embaixo, mandar uma mensagem para a gente e vem ser parte da nossa família de regularização de imóveis de inventário. Eu estou te esperando.